Vamos voltar agora com o repórter Edson Neves falando ao vivo. Lembrando que a Câmara de Vereadores está discutindo a questão do entretenimento em bares, restaurantes e casas de show aqui na cidade. O objetivo é que os representantes do setor entendam as restrições apresentadas nos projetos do plano diretor, os projetos complementares que estão em discussão lá na Câmara. Edson, o que nós temos de informação a respeito disso aí? Pois é, Fernando, dentro de um assunto muito complexo, né, que está sendo discutido lá na Câmara, que é o plano diretor, nós temos então essas leis complementares. E duas leis que têm relação direta com a questão do entretenimento, com os bares aqui em Londrina, são as leis de uso e ocupação do solo e também o Código de Posturas do município. As mudanças que estão sendo discutidas pela Câmara seria na questão do horário de funcionamento e do tipo de entretenimento a ser colocado ali, né? Então nós temos um horário estabelecido aqui no Código de Posturas, isso claro em discussão, né? De domingo a quinta-feira, das 8 da manhã às 11 da noite e aí sexta, sábado e véspera de feriado o funcionamento até meia-noite. Só que esses estabelecimentos eles teriam que obedecer uma série de normas com relação ao ruído. Então, por exemplo, o som ambiente, né, o som ali dos bares, eles não poderiam ultrapassar os limites físicos de cada estabelecimento. Como que a gente consegue exemplificar isso aqui, Fernando? No sentido, por exemplo, de música ao vivo, de exibição de eventos esportivos em telões, um jogo de futebol, por exemplo, né, nesses estabelecimentos que não teriam o isolamento acústico. Então, isso seria proibido, digamos assim, porque se a gente colocar um telão com um jogo, automaticamente o volume estaria mais alto. A gente viu isso, por exemplo, né, na Copa do Catar em 2022, principalmente ali nos bares que ficam na Rua Paranaguá. Então isso tem gerado muita polêmica, teve uma reunião na Câmara de Vereadores ontem e essa reunião contou com os membros da comissão que organizou esse encontro e também músicos, representantes de associações como, por exemplo, a Abrazel, né, que representa os bares e restaurantes, também empresários, donos de bares, enfim. A alegação, isso meses atrás, era de que não estava havendo diálogo entre a Câmara e essas entidades que estão ligadas a bares, enfim, a música, ao entretenimento aqui na nossa cidade. Então, esse projeto ainda está sendo discutido, né? É algo ainda muito no início, mas já tem ainda certas discussões e os grupos estão entrando, tentando entrar em um acordo, né, Fernando? Porque a própria Câmara de Vereadores, alguns vereadores são contra essas possíveis mudanças, né, no Código de Posturas e também na Lei de Uso e Ocupação em Solo, outros já concordam, associações de moradores também estão sendo favoráveis a esse projeto. Quantas e quantas matérias, só nesse ano, por exemplo, nós já fizemos a respeito ali da Rua Paranaguá, a queixa dos moradores, por outro lado, a questão dos donos de bares também. Enfim, é uma discussão que ainda terá alguns capítulos.